E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma boa semana, um bom final de semana. Hoje eu tô vindo treinar um pouco mais tarde, tô vindo à noite porque Lisboa tá muito quente. Eu achava que eu já conhecia todos os parâmetros de calor vindo da minha cidade, que eu venho do Ceará, e no Ceará realmente é quente o ano todo e são degradês diferentes de calor ao longo do ano. Mas aqui realmente quando esquenta é uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumado. Tô querendo mostrar uma partezinha desse caminho, que tem uma coisa curiosa que eu notei quando eu cheguei aqui em Lisboa, que são, se vocês verem essa janela no canto esquerdo, são caves. É uma coisa que, até onde eu sei, desde a década de 30, até antes disso já existe, e são basicamente andares subterrâneos onde pessoas moram. Só que aqui no meu bairro, o que eu noto, pelo menos no caminho, é que muitas dessas caves são situações extremamente insalubres. Primeiro porque você está bem na zona da rua, então toda a poeira, todas as substâncias, enfim, toda a sujidade da rua vai para sua casa. E segundo é que eu noto que muitas delas são construções muito precárias. Para quem não sabe, eu trabalho como investigador em planeamento urbano e tem um urbanista lá na década de 30 do século XX que ele era totalmente contra as caves e dizia para derrubar essas casas, habitações. Mas enfim, uma questão curiosa daqui de Lisboa que eu venho notando. O treino de hoje vai ser um deadlift com uma técnica que eu particularmente tenho começado a aplicar há pouco tempo, que se chama Cluster Set. E o que é o Cluster Set? Você vai dividir a sua série em minisséries, ou, se for necessário, você vai dar um pequeno tempo de repouso entre cada execução. E essa técnica é muito boa quando você precisa alcançar um certo volume de treino, um certo volume de carga, mas você não conseguiria fazer aquilo se você tentasse fazer todas as repetições de forma consecutiva. Como vocês podem ver que eu estou no aquecimento, o aquecimento eu sempre uso para focar bastante na técnica. Uma coisa que demorou muito para eu conseguir alcançar foi encontrar a posição certinha em que eu estou segurando a barra e daí eu já subo. Porque o que acontece com muitas pessoas quando vão executar o levantamento terra é depois que chegam na posição, quando elas puxam a barra, ou o quadril sobe ou o quadril desce, elas não conseguem sair da posição que elas se organizaram no começo. Isso às vezes tem muito a ver porque você ainda não encontrou uma posição que está adequada para a sua mobilidade. Eu faço bastante alongamento de glúteo, bastante alongamento posterior de coxa, de lombar, justamente para, na hora de fazer a execução, eu conseguir ter a mobilidade necessária para executar a repetição da forma mais confortável possível para o meu corpo e sem gerar essas desestabilizações. Porque quando você muda a posição que você originalmente estava planejando executar, você pode sobrecarregar um grupo muscular que você não estava planeando. É agora a execução com 160 que eu vou ter o primeiro exemplo de cluster set. Como vocês podem ver, eu vou puxar a barra e quando eu descer, eu vou esperar um pouco. Esse tempinho de esperar embaixo é justamente para eliminar a força elástica. Então, cada execução eu estou tirando com a mesma força que eu preciso tirar na primeira, e também para estabilizar é, toda a minha postura, para evitar que nas repetições subsequentes, a primeira, eu perca o rigor da técnica e acabe gerando algum potencial lesivo. E no final das contas, você treinar com a técnica perfeita é o que faz você progredir. Então, eu tenho aplicado isso nessas séries que são de mais repetições. Eu estou agora na semana que é 80%, é minha semana que eu foco em repetições, eu foco em técnica, e ao longo das próximas semanas eu vou aumentando a porcentagem da minha carga máxima e vou tentando alcançar, e é o que eu vou tentar alcançar agora, os 200 quilos para duas ou três repetições. É meu grande objetivo. Já que eu não posso aumentar muito peso, eu faço com 210, só que na minha barra da academia ela não consegue mais colocar anilhas, então eu estou muito limitado. Então, como eu vou focar em repetições, agora o foco é chegar em 200 para 3 repetições. Eu tinha gravado outra série antes dessa, de 170, que foi com 170 também, só que foi mais pausado. Essa vocês vão ver que as três primeiras repetições eu já faço de uma só vez, em vez de dar aquela pequena pausa. E quando você dá essa pausa é impressionante. É aí que você sente a importância de fazer o trabalho cardiovascular, porque é uma intensidade de,
de pressão sobre o seu corpo que é difícil de escrever. Eu paro um pouco aqui, respiro bastante para tentar me preparar, estabilizar toda a posição. E eu sempre tento lembrar dos princípios dos músculos que eu estou tentando ativar. Eu tento empurrar as minhas costas para trás, não só subir o meu peito para ficar ereto. É uma coisa que funciona para algumas pessoas, é ter uma imagem mental do movimento que você quer fazer. A minha imagem é sempre como se eu quisesse empurrar algo com as minhas costas, como se eu quisesse tacar minhas costas em uma parede que está atrás de mim. Isso tem me ajudado muito a estabilizar a posição. Vocês veem que as minhas costas sobem e descem bastante retas, e foi a partir dessa imagem mental que eu consegui melhorar isso. Bom, foi um treinozinho bacana, interessante. Há um tempo eu não conseguia fazer essas repetições com tanta qualidade. É uma coisa que eu percebo que é dos últimos tempos, que eu tenho melhorado bastante a técnica. E essa volta é por um centro comercial que tem aqui na minha região, que é na Moraes Soares. Aí já são quase 10 horas da noite. Na minha cidade, 10 horas da noite já está praticamente tudo fechado. Mas aqui até meia-noite eu já cheguei a passar até um pouco mais tarde. Tá tudo sempre funcionando. E é uma coisa interessante, porque às vezes você tá com fome ou alguma coisa do tipo, você tem um centro comercial pertinho de casa e a cidade é muito viva. Eu costumo pegar esse desvio, que tem um pouco mais de subida, é um dos caminhos com a subida com maior inclinação para minha casa, mas eu acho mais tranquilo e aqui tem uma diferença da minha cidade. Na minha cidade, nesse horário, eu nunca que andaria com o celular na mão gravando coisas. E aqui é muito tranquilo, é uma região que certas zonas são um pouquinho complicadas, mas em comparação de onde eu vim, é uma coisa realmente muito tranquila. Você pode andar pela rua com calma, sem grandes sustos. Pelo menos comigo nunca aconteceu do tempo que eu morei aqui, nunca levei nenhum susto de nenhum tipo, nem de assalto, nem de pessoas estranhas. É uma região que realmente é muito boa de morar. E nesse horário da noite o clima já está bem mais agradável em comparação com o resto do dia. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa desse vídeo. Cluster 7 é uma coisa que você pode aplicar em qualquer coisa, qualquer exercício que você for fazer. E basicamente é você dividir, em vez de fazer 12 repetições seguidas, 8 repetições seguidas, você faz pequenos intervalos entre elas, de 2 em 2 repetições, de 3 em 3, ou até de 1 em 1, a depender do seu nível de cansaço. Eu recomendo, é uma coisa que realmente ajuda a progredir cargas. Eu que gosto de treinar para hipertrofia e também para força, acaba sendo um grande aliado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima semana e vamos em busca do levantamento terra perfeito.